Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Vou dar uma introdução aqui sobre o vídeo que eu coloquei, o debate do padre com o protestante sobre o purgatório. É simples. Os protestantes, eles dizem que segue a sola escritura, porque o lema em 1517, o franciscano agostiniano Martinho Lutero escreve a 95 teses, se eu não me engano, ali, coloca ali na igreja, ali na porta, questionando os dogmas, inclusivemente o purgatório, o papado, toda a doutrina teologicamente católica. Que ele se revoltou, certo? E fica só com a sola escritura. Só glória a Deus, somente a Cristo, somente a fé, somente a graça e somente sola escritura. Mas a sola escritura nos remete e nos ensina que a verdade será conhecida não pela escritura, porque não tem trecho bíblico. O fundamento do Martinho Lutero é uma invenção dele. Não tem somente sola escritura. A verdade será conhecida pela igreja, Efésios 3:10. Que a quem foi confiado os ministros da nova aliança. 2 Coríntios 3:6. E Atos Apóstolos 2, os apóstolos que ele escolheu. Mateus 28:20, o Espírito Santo assiste essa igreja, que está em comunhão com o santo, que está em comunhão com a igreja militante, a igreja padecente, que é o purgatório, e a igreja triunfante, que é na glória. Certo? É simples, ó. O Cursilho já declarou, ó. Catecismo, olha só. 10:31. 1031, ó. Ou 1030. A purificação final ou purgatório. Nós acreditamos, porque nós somos guiados pelo magistério. Teve o Cursilho aqui que já declarou isso, usando engajamento só na escritura. Então, essa analogia é mais os idólatras não têm perdão. Tem perdão sim, meu irmão. A única coisa que não tem perdão é Mateus 12:33. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, quem blasfema contra a igreja, porque o Espírito Santo assiste a essa igreja, está blasfemando contra o Espírito Santo. É só quem... Olha como eles falam e não percebe que o Espírito Santo é a alma da igreja, porque o Espírito Santo assiste a esposa do Senhor. Porque o Espírito Santo está unido com a esposa do Senhor. Olha só. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florência e de Trento. Olha só. Fazendo referência a certos textos da Escritura, a tradição da igreja fala de um fogo purificador. Então, a tradição nos ensina isso. Como Paulo diz aqui, ó. 2 Tessalonicenses. Por isso que o protestante, as 95 teses de Lutero, renegava a tradição. É somente a escritura. 2 Tessalonicenses 3:15, ó. Assim, pois, irmãos, olha só. Ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprendeste, seja por carta, ó, seja por palavras e seja por carta nossa. Primeiro a igreja pregou pela ação do Espírito Santo e depois escrita pela ação do mesmo Espírito Santo. Que, olha só que interessante. Você pega em Mateus 18, Mateus 12:33, já sabemos ali, ó. 32, 33. Já tem engajamento bíblico, Mateus 5, 25, 26. Em Mateus 18, lá no finalzinho, ó, 34. Então o Senhor o chamou, ele disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste, ó. Olha só. Arrependimento. O purgatório, ele é um estado de purificação, purificar a alma, porque a misericórdia arde sobre as almas desses que estão ali no purgatório, que levou uma vida toda de santidade e no finalzinho se desviou. Não chegou a 100%, como vai dizer aqui Mateus
Só o justo, Mateus 8, ou 5:8, os puros de coração verão a Deus. Em Mateus 5:45, portanto, seja perfeito, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito, para entrar na glória. Sabemos que a gente não chegamos 100% perfeito. Por isso que tem o purgatório, que vai te purificar para você chegar à perfeição e contemplar Cristo face a face. Mas tem que ser purificado. É um fogo, sim, que purifica. Como diz São Paulo ali, 1 Coríntios 3, do 13 em diante. Olha só. Não deveis também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti, e o Senhor, encolerizado, entregou-no aos algazes, e até que ele pagasse toda a sua dívida. Olha só. O purgatório é isso, para você pagar toda a sua dívida aqui na terra. Como diz São Pedro ali em 1 Pedro, olha só, será julgado da mesma maneira que estava na condição da carne. 3, 1 Pedro, olha só. 3:6 e 3:19. Cristo foi pregar para esse que estava ali no purgatório. Cristo vai pegar para aqueles que já estão condenando. Inferno já está uma condenação eterna, pô. Que Cristo ia fazer ali no inferno para pregar para os condenados? Uma coisa ele só fez, só foi pegar, tirar a chave de Satanás, para dar a sobretipeira de flame. O que você ligar será desligado. O que você desligar será desligado. Dá a chave a Pedro. E ele foi pregar assim para aqueles que estavam ali, ó, que não chegaram 100% em santidade, que se desviaram. Ó. 1 Pedro 3:19. Ó. Nesse mesmo espírito que ele foi pregar aos espíritos que era detido no cárcere. Ó. Lembra lá Mateus 18? Olha só. Aquele que outrora nos dias de Noé tinha sido rebeldes. Ó. Aos 6, ó. Pois para isso foi um evangelho pregado também aos mortos, para que, embora seja condenado em sua humanidade de carne viva, segundo Deus, quanto ao Espírito. Olha só, vou dar um pause aqui que o meu filho está chamando. Voltando, aí você prova para um cara desse, que está na Bíblia, aí os caras desconcordam. Por quê? Se os caras aceitar a visão do magistério, eles têm que abaixar as placas da igreja, das portas da igrejinha deles. Outro texto também, olha só, 1 Coríntios, que foi o dogma oficializado pela igreja, através desses versículos bíblicos. Todos os dogmas é de acordo com a Escritura, meu querido. Assunção de Maria, provamos na Escritura. Pedro, ele é Papa, provamos na Escritura. O Pontífice, provamos na Escritura. Por que Pedro, ele é Papa? Porque ele faz a ponte. Por isso que vem o termo Pontífice, porque ele tem a chave ligada e desligada. Provamos na Bíblia. Doutrina, uma só igreja, provamos na só Escritura. Porque o magistério, a tradição nos ensina. Porque foi confiada ao magistério. A tradição, em comunhão com essas nuvens de testemunho que são os santos. Olha só que interessante. A Santa Missa ora tanto pelos vivos e pelos mortos. A missa do sétimo dia tem na Bíblia. Purgatório tem na Bíblia. A Santíssima Trindade não tem na Bíblia. Como provamos? A igreja nos ensina. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. São uma só pessoa em três. Mas o purgatório os caras renegam. A Assunção de Moisés, Assunção, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. A Assunção de Moisés, os caras acreditam. Mas a Assunção de Maria, os caras não acreditam. De Elias, os caras acreditam. Mas de Maria, não. É simples, pô. Olha só. 1 Coríntios 3:12, ó. A obra de cada um, ó, aparecerá o dia do julgamento. Irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. E o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir ao construtor, receberá a recompensa. Olha só, aqui estão os perfeitos que chegaram à perfeição. Receberá a recompensa. Que recompensa, meu querido? A glória, contemplar Deus face a face, como o santo serve ali. Apocalipse 7:15, serve Senhor. Diante do altar.
Marte sobe direto, porque está ali diante do altar clamando. E aquele que levou toda uma vida de santidade por um vacilo, pecou, saiu fora, como o rei Salomão. A misericórdia de Deus vai agir sobre a vida desse irmão. Porque Deus não vai jogar ele no inferno. Por isso que tem o purgatório para ser purificado. Como diz São Pedro ali, 1 Pedro 3, 6. Olha só. Deixa eu ver se é isso mesmo. Quatro, 1 Pedro 4, 6. Romano o versículo bíblico aqui. Continuando, ó. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa, ó. Se pegar fogo, arcará com danos, ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Ali que Judas Macabeus, segundo Macabeus vai lhe falar, ele oferece o quê? Sacrifício pela alma daqueles que se corromperam por causa do ídolo. Hoje nós temos o quê? A Santa Missa. O que arde sobre as almas desses que estão no purgatório, tanto que você vai na Santa Missa, é pela alma de fulano ciclano, pela alma de sétimo dia de fulano ciclano. A intenção. Porque a missa é o sacrifício salvífico de Cristo, a autorização do sacrifício de Cristo. O que arde sobre as almas desses falecidos que não conseguiram 100% a santidade, tem a nossa ajuda através da Santa Missa, através das nossas orações fúnebres à alma do falecido. Que interessante. Quando São Paulo vem nos ensinar aqui, ó, 1 Coríntios, ó. Mesmo versículo, ó, o mesmo as cartas aos Coríntios, ó. 11. Olha só. 11. Olha só, a comunidade de Coríntios já fazia isso. Aqui, ó. 30. Essa é a razão por que entre vós há muitos doentes, ó. Pela saúde de fulano ciclano. A intenção, quando você vai entrar na Santa Missa. Pela saúde de fulano ciclano. Pela uma graça alcançada de fulano ciclano. Aí, pela alma do falecido de sétimo dia, por exemplo, a alma do meu pai, José Carlos Battistoni. A intenção pela alma e pelos familiares, etc. Aqui, ó. A doentes e fracos. Fracos são os doentes. Pela a saúde daquele que está internado lá no Santa Marcelina, que precisa de uma graça. A missa. E muitos mortos pela alma de José Carlos Battistoni e toda a família Battistoni. Pela alma deles. Pela alma de fulano do sétimo dia. De acordo, ó. Por isso a comunidade dos Coríntios se comportava assim, ó. Olha só. Onze, 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graça, partiu e disse-lhe: Isso é meu corpo, que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que bebes e fazes em memória de mim. Assim, todas as vezes que comes desse pão e beber desse cálice, lembrai-vos a morte do Senhor, até que venha. Olha só, cara. Olha só. O mistério da Santa Missa. Ali que sim você tem como obrigação de orar sim pelo falecido que se levou uma vida toda de santidade. Olha só. Ainda tem uns mané desses, uns cara de madeira, cara de pau. Falar que, né, base bíblica. Que nós não se inspiramos só na Escritura. Magistério e tradição.
Porque a escritura vem do magistério e da tradição. Primeiro os apóstolos pregaram. Depois escreveram. Salve Maria, sou missionário São Roberto.